Olá, artistas, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer esse desenho. Ele vai ser bem longo, porque eu vou estar fazendo aqui com vocês o passo a passo. Eu vou deixar aí embaixo descrito as cores de lápis que foi usadas, mas vocês vão perceber que só foi apenas tons de azul, branco. Então eu começo sempre com um tom mais claro, com azul mais claro, e depois eu vou partindo para as cores mais escuras. Então esse é um vídeo longo, como eu falei para vocês. Eu não vou falar no vídeo inteiro por conta do barulho que tá fazendo aqui, né? Muitos caminhões, eu tô gravando durante o dia, então vai ser um pouco difícil. Mas vocês podem perceber que, como eu falei, né, sempre utilizando o primeiro fundo com um tom mais claro e o escuro por cima. E a gente vai fazendo as sombras com os tons mais escuros. Então acompanha aí o passo a passo, tá bom? Com calma, devagar. Eu vou deixar as cores embaixo e também o esboço para quem quiser imprimir e fazer junto. Então, vamos lá. Então, pessoal, o lápis que eu utilizei foi aquele lápis chinês, que eu já deixei o vídeo aí para vocês, da resenha dele. Ele é muito bom, a pigmentação dele é super forte. Então, vocês podem ver que aqui, ó, tô fazendo já a sombra com um tom mais escuro. E eu gostei bastante desse lápis também, né? Vai estar aqui embaixo o nome certinho para vocês fazerem. E esse é um desenho um pouco diferente. Foi pedido aqui no canal para mim, né? Por uns seguidores que gostam de fazer animes. Eu poderia estar colorindo alguns animes, dando sugestões, ideias. Então foi isso que eu tentei trazer aqui pro canal. Claro que eu vou continuar colorindo, né? Outras imagens, livros, mas eu tô tentando atender a pedidos e fazendo o que os meus assinantes e as pessoas que assistem os meus vídeos pedem. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer, eu tô tentando fazer. Algumas coisas eu ainda não consigo, mas eu tô estudando para isso. Bom, gente, aí aqui agora, ó, nesse... É tipo uma coroa que ela tem de asas, né? Tipo anjo, então ela é meio branca, tem só algumas pontinhas cinzas que eu tô fazendo aqui pra dar um destaque nela, porque ela é branca. Então eu passo cinza só pra fazer uma sombra. É um cinza mais claro. Talvez aí vá parecer um pouco mais escuro, porque, gente, esse lápis é muito bom. Sério, maravilhoso mesmo. Vale super a pena vocês comprarem. Então aqui a gente vai fazendo toda essa parte aqui, ó, de sombreado com o lápis cinza. Eu não quis fazer com preto, riscar toda ela com preto, porque eu quis fazer uma coisa assim mais diferente, né? Então eu tô apenas fazendo com os lápis mesmo. Eu risco, em seguida já vou colorindo usando o próprio lápis. Em algumas partes eu vou usar o lápis preto, principalmente no cabelo, em algumas partes da roupa, para fazer o contorno para ficar um pouco mais escuro, gente, mas isso aí é poucos detalhes mesmo. Aí nessa parte a gente tem que ter bastante calma, paciência para fazer os detalhes ficarem bem bonitinho, bem marcado. Então você pode ir colorindo com calma, sem pressa, e vai fazendo no seu tempo. Eu achei bom já colocar o vídeo inteiro, porque a gente pode ir fazendo, aí dá pausa, aí depois volta, né? Pra não ficar vários pedaços do vídeo. E às vezes, se a gente tem a disposição também, a gente já faz tudo no mesmo dia. Eu demorei, acho que uns 3 dias pra fazer esse desenho, 3, 4. Porque eu tenho que parar, né? Fazer algumas coisas, estudar, pra e também fazer os desenhos, editar. Então dá bastante trabalho, gente. Então, mais uma vez, aproveitando, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Eu vou deixar esse desenho numa playlist
para poder ficar mais fácil, né? Para quem quiser assistir desenhos só nesse estilo, fica na playlist aqui embaixo. Então aí eu vou começar a colocar vários desenhos passo a passo, como você pode pintar, e eu vou sempre estar deixando o esboço linkado aí em PDF embaixo também, para vocês imprimirem para fazer junto comigo, tá bom? A gente poder colorir juntos. Vai ser bem legal. Aí aqui no olho dela, gente, eu já tô passando um azul mais escuro aqui no canto, porque o olho dela é um azul escuro. E o azul mais claro na parte de baixo e nas laterais dos olhos também, porque tem aquele degradezinho, né? Depois eu vou fazer os ajustes só para poder marcar o olho dela. Então, aí você deixa o lápis com a ponta bem afiadinha. De preferência, não use um lápis muito macio nessas partes menores, porque se o lápis for muito macio, se o espaço for pequeno, aí vai misturar muito as cores, vai ficar um pouco estranho. Agora eu venho com a posca. Se vocês não tiverem a posca, pode ser caneta gel branca. Muitas vezes também eu já utilizei corretivo também, né? Aquele de canetinha que tem a ponta fininha. Mas a posca ou a caneta em gel é o mais indicado para fazer o brilhinho do olho. Depois a gente dá uns ajustes, uns retoquezinhos, né? No olho dela, em algumas partes. Agora eu venho com o lápis preto para fazer aquela parte de cima do cílio e da dobrinha do olho, para poder fazer a separação aqui, né? E também criar uma sombra no olho dela aqui na lateral. Aí essa parte já feita, gente, eu vou partir pro primeira parte aqui do cabelo dela. Aí eu peguei esse tom, é um azul, ele é quase puxado pro cinza, é um azul bem diferente. Então eu fiz alguns risquinhos aqui no cabelo dela para fazer também aquela marca que eu falei para vocês. Ele se compara assim com um preto bem fraquinho, eu não sei, uma cor muito legal assim, bem diferente. Mas vocês podem estar fazendo com azul escuro ou diretamente com preto também, aí fica a preferência de vocês, né? Se vocês também quiserem colorir com outras cores, não tem problema, tá bom? Aí aqui eu usei a referência, né? A referência ela é azul, toda em azul, né? Tirando a pele dela, que é a cor de pele mesmo, né? Ela tem um detalhe na lateral da roupa que parece uma bolsinha ou é tipo um cadeado que tem rosa e dourado.
E aqui também, na parte do cabelo dela, tem uma parte que ela é dourada, mas na frente vocês vão ver como que eu vou fazer esse detalhe aqui do cabelo dela, que eu acho que é tipo como se fosse um metal preso no cabelo dela. Eu creio que é isso. Aí talvez para vocês estejam parecendo cinza, né? Esse tom de azul aqui, ele é um azul meio acinzentado mesmo, um preto bem fraquinho. É uma cor muito legal, bem diferente. Eu nunca tinha visto em nenhuma caixa de lápis de cor esse tom aqui. Um azul meio cinza, meio preto, bem diferente. Aí eu vou fazendo aqui as marcas do cabelo dela. Em seguida eu já vou vir com um azul pra gente poder tá fazendo as marcações do cabelo dela. E gente, desculpa minha voz tá um pouco rouca. Porque como eu falei pra vocês, estou me recuperando de um resfriado. E eu fiquei muito ruim, uns 4 dias bem ruim. Mas eu consegui terminar aqui o desenho pra gente. Aqui eu tô usando essa borracha da Tombow, ela é aquela bem fininha, pra tirar algumas marcas de lápis que ficou muito forte, né? Pra voltar aqui com lápis de cor fazendo os detalhes aqui. Os detalhes terminados, agora eu venho com esse tom de azul aqui, ele é um azul mais claro. Ele não é aquele azul tão clarinho, porque nessa caixa de lápis que eu comprei, eu senti falta de um azul bem clarinho. Mas eu não quis pegar de outro lápis para poder fazer, eu quis fazer com ele mesmo. Então eu tô apertando bem de leve, para ele não ficar muito pesado. Eu vou pintar todo o cabelo dela com esse azul mais claro, como eu falei para vocês. Aí depois eu vou vir com os outros tons, fazendo as mechas mais escuras, fazendo o sombreado. E o cabelo dela é bem legal. Gostei demais de fazer esse cabelo dela. São várias mechas que tem. Aí tem uns detalhes em branco também. Que eu fiz com a Posca, com a caneta gel. Eu fui variando. Eu fui usando vários materiais, assim, para ver qual que ficaria melhor. E vocês também podem experimentar. Aí eu vou pegar esse outro azul aqui, gente. Vocês já podem perceber que ele já é um tomzinho mais escuro. Ainda não é o tom mais escuro que eu vou utilizar. Aqui nesse cabelo dela eu vou utilizar uns 3, 4 tons de azul. Aí eu vou fazendo algumas mechas aqui nesse segundo tom. Aí depois que eu vou vir com outro mais escuros para fazer mais outras mechas mais escuras. Então a gente vai observando aqui, ó, onde tem os risquinhos do cabelo dela. E a gente vai fazendo marcas, né, riscando, pintando alguns pontos, alguns pedaços, para quando a gente for fazer outra parte mais escura, dar aquela sensação de movimento no cabelo. Então vocês vão ver que vai ficar bem legal esse colorido. E eu espero que vocês estejam gostando e conseguindo acompanhar aí. Dá pausa, faz um pouquinho, volta o vídeo, não tem problema. Então eu fiz ele bem detalhado para vocês poderem acompanhar e fazer também.
Agora nós vamos, gente, para a terceira camada do cabelo dela, o tom mais escuro. Aí essas partes eu passo, essas partes não, esse lápis mais escuro, eu passo nesses pedaços aqui que fica mais por dentro do cabelo, para dar a sensação de profundidade. A gente vai fazendo com azul mais escuro em alguns pedaços, não é necessariamente fazer em todos os pontos do cabelo. A gente vai escolhendo algumas mechas e nós vamos passando o tom mais escuro, depois eu venho com outro azul por cima. E depois também eu pego um azul mais claro, aí eu passo em todo ele também para fazer uma misturinha. E eu vou utilizar também aqui, gente, um lápis branco. Então já deixa aí do ladinho de vocês o famoso lápis branco que vocês têm, que a gente vai usar ele aqui pra gente poder fazer a mistura aqui das cores, para ficar mais lisinho, para a pintura ficar mais bonita, com brilho a mais.
Bom, gente, feita essa parte do cabelo, agora eu vou para aquele detalhe que eu falei para vocês. Eu vou pegar essa cor aqui, que ele é um ocre queimado, e eu vou passar na lateral dele bem forte. E quando eu for arrastando pro meio, com a mão mais leve, porque no meio eu quero deixar branco para ficar um brilho, né? Para ficar aquele brilhozinho no meio, como se fosse um metal dourado. Então vocês percebem aí, essa cor, ele é um ocre mesmo, tá? Na caixa do Faber-Castell tem essa cor. Então ela permite a gente fazer uma imitação de dourado bem legal. Vocês verem, ó, que eu fiz, aí ficou o meio mais clarinho. Depois eu vou dar uma escurecida nas bordas. E é bem fácil de fazer. Aí agora, depois que eu terminar aqui, ó, eu vou pegar o branco, para passar o branco no meio, para arrastar um pouco essa cor, pra ela ficar um tom mais clarinho assim, só que no meio mesmo, um dourado mais clarinho. Aí aqui eu vou pegar um marrom escuro pra fazer umas lateraisinhas aqui no rostinho dela aqui, ó, que eu tô fazendo no nariz, pra gente poder fazer a marcação do rostinho dela, pra gente poder começar a pintura do rosto. Aí na pele dela, gente, eu vou usar o nude, que tem também na caixa do Faber-Castell, outros lápis, né? Aqui ele tá parecendo meio laranjinha, meio amarelo, mas ele é o nude. É uma corzinha mais suave pro rosto dela. E as sombras dela eu vou fazer, acho que com marrom ou com ocre, pra fazer o sombreamento em algumas partes do rosto dela. Pronto, gente. Aí eu resolvi pegar o ocre mesmo, um ocre mais escuro do que aquele primeiro que eu usei. Esse é mais queimado. Aí eu vou passar aqui, ó, pra fazer as sombras e alguns detalhes no rosto dela.
Aí eu vou pegar novamente aqui o marrom para fazer algumas marquinhas aqui de expressão, porque o marrom dá para ver melhor, não fica tão amarelo, né? Aqui no cantinho também, para fazer uma marcação de sombra. Aí a gente vai observando, gente, onde a gente precisa colocar mais um pouco de sombra, marcar mais um pouquinho. Aí a gente vai acrescentando mais cores. Mas ficou assim, ó, o rostinho dela. Marcar aqui a boca também. E por fim, depois que eu fazer essa marcação, eu vou passar o lápis branco no rosto dela para uniformizar esse lápis. Aí eu só vou usar o preto aqui em algumas partes, só para fazer algumas marcações aqui do cabelo dela. E aqui dessa parte do pescoço, aqui também tem alguns detalhes que eu vou colocar o preto. Mas vocês podem perceber que é bem pouquinho, gente, não é muita coisa, só para fazer uns detalhes mesmo. Aí agora eu já venho com o branco, dando uma esfumada. Eu tô usando o branco da própria embalagem, né, que veio. Que gosto de esfumar com o lápis branco ou também com o blender. Mas eu tô usando o lápis branco aqui porque eu quero dar um brilho a mais no rostinho dela. No rosto dela não, nela toda, né? Vocês vão perceber que eu vou usar bastante o lápis branco em todo o desenho. Agora, feito a parte de cima, a gente vai descendo aqui, ó. Eu vou fazer alguns detalhes aqui. É o mesmo processo no cabelo dela. Aí tem alguns detalhezinhos aqui da roupa dela que eu vou também já marcar. Mas antes eu vou pintar aqui essa parte de azul. E é os mesmos lápis, gente. É o azul claro, o azul médio, o azul escuro. O branco eu vou usar bastante, como eu falei pra vocês. E sempre pintando com o clarinho por baixo para fazer o fundo. E depois a gente vem com os tons mais escuros. Então essa parte não tem muito o que eu falar, porque vai ficar muito repetitivo. Porque é a mesma sequência de cima. Aqui, depois que eu terminar o cabelo, eu já vou pintar uma parte da blusa dela, que é como é que eu posso falar? É umas penas, né? Umas penas brancas. Então eu vou usar o lápis cinza, depois que eu terminar aqui o colorido com o azul, pra gente poder fazer a marcação aqui dessa divisão, né, do cabelo e desses detalhes que ela tem na roupa também. Agora aqui nesse ponto, gente, eu dei uma aceleradinha, pra vocês verem, né? Mas eu vou continuar aqui no cabelo dela. Agora ele vai descendo, né? O cabelo dela é comprido, não é curtinho. Aí eu vou separando aqui alguns detalhes com os lápis, né? O azul escuro, o azul claro. Ela também tem algumas bolinhas, que é algumas pedras, igual aquela que tem na coroa dela ali. Aí eu separo aqui com o preto, vou fazendo as marcações, o helicóptero passando. Aí eu vou fazendo aqui a marcação do cabelo. Tem umas partes do cabelo dela que tem luz e sombra. É só vocês fazerem aquela mesma jogadinha, tá? Umas partes mais escuras, depois vai sombreando com outras mais claras. E a gente vai fazendo essas misturas.
Bom, gente, aqui agora, ó, eu vou fazer os detalhes. Eu usei essa borracha aqui, ó, que é ela pra apagar, né? Alguns riscos que ainda ficaram fortes. Aí aqui naquele pedacinho da asa que eu falei pra vocês, eu venho com esse cinza. Aí eu vou marcando aqui algumas penas que tem aqui nessa armadura dela. É branco, né, como eu falei com vocês. Mas só pra dar um destaque aqui, eu coloco um cinza em volta e depois eu passo um cinza mais clarinho e depois eu venho com branco pra uniformizar, né, esse cinza aqui. Agora ela tem um detalhe aqui na blusa dela, aqui embaixo, que também é branco. Eu vou fazer aquele mesmo esquema com cinza. Aí eu vou fazendo as marcações aqui em algumas dobrinhas do tecido para fazer uma sombra, né? E eu vou fazer em volta, eu vou pintar bem clarinho e depois eu vou passar de novo o branco. Agora eu vou partir pra parte de baixo da roupa dela, né? Que é uma blusa com uma saia. E ele também é tudo naquele tom de azul, né? Tem umas partes azul mais escuro, azul mais claro. Na parte que for escuro, gente, vocês vão perceber que eu vou usar o cinza escuro. E depois eu vou passar o azul escuro em cima, tá? Mas é praticamente isso também. São os três tons de azul que eu vou usar aqui nessa parte. E a roupinha dela também é bem legal. Tem algumas dobras, tem uns botões, tem uma marca azul e ela tem uma parte de baixo, um saiotinho branco, que também eu vou fazer aquele esquema lá de passar o cinza para marcar as bordas e algumas partes eu ponho um pouquinho de preto bem clarinho. E depois eu venho com o branco por cima para misturar.
Aqui tem aqueles detalhes que eu falei pra vocês, que são os botões também, que é um azul bem escuro. Aí eu já passo aqui o azul escuro, ó, já dou uma marcada nos botões. Já deixo bem marcadinho, aí depois se precisar escurecer mais um pouco, aí eu volto, depois que eu pintar ela aqui, eu volto com mais uma mãozinha do azul escuro. Aqui a gente tem que lembrar, pessoal, de fazer as marcas da sombra, né? Quando a gente dobra o corpo, a roupa, ela fica com umas marcas diferentes. Então ela tem essas marcações aqui na blusa dela. Dá um pouquinho de trabalho, um pouquinho demorado fazer as marcações, o sombreamento, mas no final fica muito bonito, então vale muito a pena. Eu tô seguindo aqui umas dicas também de um inscrito aqui do canal. Ele deixou umas dicas bem legais, falando sobre sombreamento, né? Em outros desenhos que eu fiz, e eu comecei a dar mais atenção nessa parte. Então os comentários ajudam muito a gente também. E eu fico muito grata. Então é isso, gente. Aí aqui, ó, venho com esse cinza escuro. E vou passando aqui nas bordas. Ele é um cinza escuro. Lembra aquele cinza que eu usei lá em cima no cabelo? Que é um cinza escuro, quase azul, uma cor bem diferente, assim. Então eu passo ele aqui, porque essa parte vai ser o azul mais escuro. Então esse azul escuro, ele não atinge a tonalidade que eu quero. Então eu misturo ou com preto, ou eu misturo com um cinza, um grafite. Aí ele fica num tom mais fechado assim, mais escurão mesmo. Aí eu volto aqui para essa parte do cabelo dela, gente, e eu tô usando o preto aqui para fazer umas marcações maiores, porque é mais marcada essa parte aqui do cabelo dela, por ficar mais para frente. Então eu peguei o preto com a ponta bem fininha, eu tô passando assim levemente, não quero que fique muito marcado. Aí eu tô fazendo os riscos assim um pouco mais suave e eu venho já com o azul, fazer o mesmo esquema do outro lado, né? Esse daqui eu tô primeiro passando um azul escuro, porque essa parte ela é bem escura mesmo, então não tem necessidade de eu passar o clarinho, bem clarinho. Então eu já passo esse aqui e depois eu vou dando as demãos, aí depois eu passo também, vocês vão ver mais pra frente, a posca, né, pra poder fazer o brilho da luz em alguns pontos.
Aqui eu tô marcando, tem um pedacinho aqui da mão dela. Tô fazendo a marcaçãozinha aqui, gente. Pra poder passar o nude agora. Que a mão dela ficou bem pequenininha. Mas dá pra ver os detalhes bem legalzinho que ficou. Aí a gente tem que pintar também com cuidado, virando o lápis. Eu gosto de virar porque o lado fica mais pontudinho. Aí vou fazendo, vou virando, né? Eu vou passar o branco agora. Aí tem a parte que ela tem uma luva na mão, que ela é branca e tem uns pedaços azuis também. Aqui que eu tô marcando com aquele cinza, né? Eu vou chamar ele de cinza escuro, porque parece mais puxado pro cinza. Eu faço os detalhes aqui da luva dela para depois vir fazendo a pintura.
Aqui, pessoal, eu venho para essa parte aqui do cabelo e vocês podem perceber que é a mesma coisa. Eu vou passando o azul claro, fazendo toda essa parte, aí depois eu venho com o azul médio, depois um azul mais escuro e vou fazendo as sombras. Tinham me perguntado também, né, se era possível fazer sem usar marcador, só com lápis de cor. Por isso que eu resolvi também fazer esse vídeo. E vocês podem perceber que dá sim para usar só com lápis de cor.
Depois terminada essa parte, gente, eu vou vir aqui pra roupinha dela, né? É uma capa que ela tem na saia aqui embaixo. Só vou dar uns retoques finais aqui no cabelo. E eu venho pra essa parte aqui de baixo, que vocês vão perceber que eu vou passar o cinza escuro. Naquelas partes que eu quero deixar mais escuro e depois eu venho com azul escuro, né? Por cima pra ficar bem marcado essa parte da saia dela. Porque junto com essa parte aqui tem um pouco do cabelo dela. Então, para dar uma diferenciada, eu vou dar uma escurecida bem forte no contorno aqui dessa parte aqui da saia dela, tá bom? Vocês vão ver mais na frente um pouquinho. Aqui na parte da que eu tinha falado pra vocês aqui da saia, essa lateralzinha aqui, ó, que ela faz encontro com o cabelo dela, então, como é azul também, para não ficar parecido, e na referência também mostra que é um azul mais escuro, bem fechado. Então eu passo cinza por baixo, para ficar bem escurinho. Aí depois eu pego o azul escuro e eu venho passando por cima para deixar bem marcado, o azul ficar bem ressaltado mesmo.
Aqui na saia, gente, eu demarquei aqui com escuro, né? Algumas dobras da saia, como ela tá com a perna, uma perna tá abaixada, a outra tá levantada, então fica umas marcas de dobras. E eu fiz aqui, só que na hora que eu fui gravar, a câmera não tava funcionando direito, acabou cortando esse pedaço. Mas é praticamente assim, a gente marca aquelas partes mais escuras, né, da onde vai ficar a dobra, com lápis bem mais escuro. No caso, no fundo, eu costumo passar o cinza, o chumbo ou o preto não tão forte, para marcar as partes mais escuras, e depois eu venho com o outro azul por cima. Então, não tem segredo, é praticamente isso. É um azul escuro, um azul médio e um azul claro. E também, gente, lembrando que eu sempre gosto de estar passando o lápis branco, porque ele deixa mais lisinho, fica mais homogêneo ali a pintura e faz aquela mistura, né, entre as cores, e não fica aquela marca feia no desenho.
Aqui, gente, na lateral ela tem essa. Eu acho que é uma bolsinha ou é um cadeado, não me recordo. Que ele tem os detalhes no rosa choque, né? O pink. E o dourado também no meio. Então aí eu fiz. Acho que foi a única cor que eu usei no desenho diferente. É esse rosa. E o dourado, né? Que foi usado ali próximo do cabelo dela ali, naquela amarraçãozinha que ela tem no cabelo. E um detalhezinho que eu vou fazer agora aqui nesse cadeado barra bolsa que ela tem. Aí eu passo também, passei um preto, né, na lateral para dar uma profundidade. Aí eu venho com esse ocre aqui passando do lado, passo branquinho ali no meio. E ele é assim mesmo, tá, gente? Ele é nessa cor, ele é branco, aí tem só os detalhes com rosa e com esse ocre aí na lateralzinha dele. Aí essa parte aqui da perna dela também, ela tem um short por baixo da saia. Aí esse detalhe aqui de azul é o detalhe do short. E depois vai vir... Acho que já vou dar sequência aqui pintando a perna dela. Aí ela também tem uma botinha que é na mesma tonalidade, é azul, branco. Não tem muitos detalhes. Eu gostei de fazer ela usando esses lápis do AliExpress, porque eles têm bastante tons, assim, de azul, tem bastante tom de amarelo, verde. Então, os personagens que eu vou fazer aqui nessa playlist dessa série é que elas são 5 meninas e cada uma tem uma cor, cada uma tem um poder. Então, o poder dessa aqui é o raio. Aí, por isso que ela é azul. Aí tem uma verde, tem uma laranja, amarela. Cada uma tem o seu poder. Então, cada uma representa uma cor. E eu vou estar utilizando esses lápis da China, porque ele vem muita variedade de cor. Vai ficar bem bacana. Aí aqui, gente, na perna dela já vou fazendo aquele mesmo esquema que eu falei pra vocês. Eu vou marcando com as sombras com tom mais escuro, né, ali pela o desenho que eu já tinha feito, o esboço, né? Aí eu só vou demarcando e depois eu pego o nude e passo por cima. Vou passando e dou uma misturadinha também nesse mais escuro que eu passei do lado. Eu dou uma encostadinha com o lápis nele para fazer, para arrastar, na verdade, um pouco ele para dentro, para poder misturar, para marcar não ficar uma marca muito forte da sombra. Aí, se precisar, vocês podem acrescentar mais, igual eu fiz agora. Coloquei um pouquinho mais de sombra. Aí aqui ela já tá com o pé levantado aqui, encostado, né? Então eu já vou fazer essa parte. Aí eu tô marcando aqui com o cinza escuro. Parte que é cinza, né, da bota dela,
um cinza bem clarinho, quase branco. Provavelmente deve ser branco, mas aqui na referência pra mim tá cinza. Então eu vou fazer conforme tá aqui na referência. Aí eu vou pintando as bordas, fazendo as sombras. Pego o cinza claro e já vou passando aqui. Agora eu subi já pra fazer a outra parte aqui do cabelo dela que ficou, né? Que era pra ter feito primeiro essa parte aqui do cabelo dela, mas eu já fui descendo pra acompanhar a pintura até embaixo. Aí eu voltei aqui no cabelo dela e fazendo a mesma coisa. Marcando com preto, agora eu tô usando preto pra fazer a marcação dos traços do cabelo dela. Aí eu venho com os tons de azul. E pra fazer os brilhos do cabelo eu vou usar ou a caneta gel ou a Posca.
Aí eu vou fazendo aqui, ó, pintando. Eu tinha passado a caneta Posca, mas eu achei que ficou muito branco. Aí eu passei um pouquinho do azul por cima. Aí eu venho aqui com a Posca. Eu vou tentar fazer um risco bem mais fino, mais suave, porque ela não tá muito boa. Acho que já tá acabando, tem que comprar outra. Aí aqui nessas partes aqui eu consegui fazer uns risquinhos mais finos, então acho que não vai precisar eu passar o azul por cima. Eu acho, né? Talvez. Porque ficam uns traços muito grossos assim, aí fica estranho. Aí tem que passar o lápis azul pra compensar, pra não ficar tão marcado. Aí eu desci aqui de novo pra essa parte do short, da segunda parte aqui. Fazendo aquele mesmo esquema, gente, pintando com cinza escuro. E aqui embaixo, nessa partezinha que tem um... Como é que eu posso falar? Tipo uns babadinhos, né? Da saia dela. Eu passei um pouquinho do preto. Pra ficar mais escuro. Aí agora eu venho com esse azul escuro, vou passando. Vou tentar deixar aqui um pedaço um pouco mais claro. Pra fazer a iluminação, né? Aquele brilho da roupa. E depois eu já venho pintando aqui a perna dela, fazendo aquele mesmo detalhezinho que eu fiz na outra. Eu vou passar o lápis marrom para fazer a moldurinha aqui da perna dela, né? Para fazer a marcação. E depois eu passo o nude. Eu vou passar o branco também para deixar bem uniforme. E o nosso desenho já vai estar finalizado. Depois me falem aí, gente, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se querem mais nesse estilo assim. Um vídeo um pouco mais demorado, um pouco não, né? Bem mais demorado. Só que com bastante detalhes, bem feito assim, com bastante carinho pra vocês, aí bem devagar, explicando, né? Como que foi feito, o que é que foi usado. E se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreva aí no canal, deixe seu like, seu comentário. E se tiver algum artista aqui que seja mais, como é que eu posso falar assim, tenha mais tempo assim de desenho no anime, pode também me dar algumas sugestões, falar onde eu posso melhorar, se tá bom, enfim, eu tô aceitando sugestões, que isso agrega demais assim pra gente, né? Então é isso, pessoal. Vai ficando aí com o término do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e vamos colorir. Tchau, até um próximo vídeo.